carreirista vagabundo 171, Márcia Fu se fu. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babadeiro recheado de muita informação. Tudo que tá rolando na Fazenda 15 você vai ficar sabendo agora em ordem cronológica, tintim por tintim. Chega de ver vídeo picado, chega de ver corte por aí. Deixa que eu te explico quem disse o que, como disse, por que disse, os desdobramentos, os desfechos, a conexão entre as tretas e muito mais. Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto você não perde mais nenhum lance, fechou? Já me deixa seu like porque ele é super importante. Pois muito que bem, ontem a produção tava na maldade. Tava porque eles já mandaram vinho pro pessoal, pra fazer aquele esquenta, pra já deixar o pessoal soltinho, pra soltar a língua e muito mais. E realmente foi o que aconteceu, tá? Porque a atividade, meu anjo, o negócio foi babadeiro. O que eles tinham que fazer? Fácil, simples, sem problemas. Apontar os heróis e os vilões. Mas o lance é o seguinte, tá? O André cresceu, o negócio ficou louco, ele desmascarou o Darlan e ainda fez o Darlan confessar um negócio que o André nem sabia. A gente já vai chegar lá, calma. Começou com o Yuri, que escolheu o Tonzão como herói, disse que tinha muita verdade nele, né, que fechava com eles de verdade, que tinha pureza, justiça e blá blá blá. E aí escolheu a Jaqueline como vilã, né? E ele disse isso, que é mais por causa da postura dela lá dentro, que por mais que seja alguém que ele se identifica, ele sentia que ela passava uma personagem e depois muda, né, e fala que prejudica a outra pessoa. Ele disse que muitas vezes ela fala algumas coisas que não é a real intenção dela, que ela faz um pouco pra forçar. Foi isso que ele disse, né? Ele ainda falou que a Jaque não limpou o rosto borrado dela, do negócio lá, inclusive pra fazer VT, que no dia que ela chorou, o rosto ficou sujo e ela fez questão de não limpar pra aparecer na TV que tava chorando, né? Ele disse que ele sabe que é uma pessoa que ela é uma pessoa que tem personalidade, mas que acha que ela faz pra fazer VT mesmo. A Jaque rebateu, chamou o Yuri de machista, falso e que ele compara as pessoas. E isso vai render depois. Então se segura aí. Ela disse, ó, eu não tenho dom pra vítima. Vim pra jogar, me divertir, me entregar. Não vim dividir o prêmio com ninguém só porque ganhei uma pessoa. Hoje eu tô devolvendo e vou explicar uma coisa. Não sou personagem, porque personagem eu não tenho sentimentos. Personagem não tem sentimentos e eu tenho. Não fui chorando. Eu já tava secando as minhas lágrimas, mas eu não sou feita de boneco. Quando eu tive que chorar, vou chorar. Tudo que eu ouvi desnecessário me feriu. Em menos de 2 horas, você é machista, comparador de mulheres e pessoas, e a gente veio pra jogar. Sua palavra de homem não é justa. Babado, né? Bom, a Natália escolheu a Simeone como herói, justificou que ela era sensata, e aí foi ali junto com o Yuri, colocou a Natália como vilã, também apontando que ela faz muito VT, né, que tudo é pensado no que as pessoas vão ver e tal, e que realmente a vilã é ela. A Jaqueline acabou rebatendo, dizendo que ali todo mundo é VTzeiro, né, que as pessoas trabalham com a internet, que ela esqueceu. Natália chamando Jaqueline de VTzeira é meio hipocrisia, né? E aí ela disse que foi lá pra concorrer a 1,5 milhão e ainda foi debochada e mandou um obrigada, linda. E quando for falar mal de mim, fala na minha cara. Mas... Bom, a Márcia Fu escolheu o Radamés como herói, dizendo que tá sempre disposto a explicar as coisas pra ela e tal, só que na madrugada essa relação fica estremecida e a gente já vai chegar lá, tá? E aí a Márcia Fu escolheu a Raquel como vilã, né? Pra ela seria a vilã, porque elas não têm compatibilidade de gênio. E aí a Raquel disse que também não gosta do jeito mandão e agressivo da Márcia Fu. E aí disse assim, ó, ninguém é obrigado a aceitar o outro incondicionalmente. Também não gosto do seu jeito agressivo, mandão, falando como se estivesse dando ordens. Aqui não tem empregado com ninguém. A gente tem que se dirigir às pessoas com carinho. Não existe hierarquia e estamos todos no mesmo nível e dignos do mesmo respeito. Macetou. Bom, o Chay escolheu o Tonzão como vilão e detonou o fato dele ter mostrado o dedo do meio pro André. É só isso mesmo. Não tinha... né? Diz que não é nada pessoal, não sei o que. E aí logo depois que terminou ali, que ele botou o Tonzão de vilão e não sei o que, ele abraçou ele, disse que não tinha nada a ver, que enfim, que era só jogo e tal. E aí ele botou a Márcia de heroína, tá? Shai já deu uma sabonetada daquelas. O Black escolheu a Jaque como vilã e detonou o fato dela ter chamado o Yuri de machista, como eu te contei agora. E ele disse assim, que todo mundo foi ali pra ganhar o prêmio,
que ele vai jogar com o coração, que cada um tem sua forma de se posicionar, que cada um pode fazer o jogo que quiser, só que ele achou que passou do desrespeito, porque falou sobre das raízes da pessoa, e falar isso é desonesto, é irresponsável, que a forma como a Jaque julga o Yuri machista é irresponsável porque tem família, pode acabar com carreira, e esse tipo de coisa, tá? Ele escolheu a Alicia X como heroína. Bom, aí a Jaque disse que o Black não tem lugar de fala sobre machismo, porque quem sentiu a dor foi ela, e que quando ela sabe que ela erra, quando ela erra, ela assume, e ela disse que ela errou quando chamou a menina de filha da mamãe, mas que não é o lugar dele de fala enquanto o homem falar o que ela sente, que não tá na pele dela, não tá na dor dela, e que a partir do momento que ele diz, você não deveria ter colocado uma mulher na baia, eu sou o quê? Isso é ser machista. Ele que falou, ele mesmo se enforcou e eu não tenho esse peso de família. O César fez uma tréplica pra Jaqueline, né? E disse que acusar alguém de machista sem convicção é uma coisa leviana, que é muito complicado, que pode terminar com a carreira, e que é sobre interpretar, né? Mas se ela acha que é machismo mesmo, então vida que segue. Bom, a Nádia colocou o Shai como vilão e colocou o Paiol como exemplo, né? Dizendo quando ele acusou ela de só dormir. E aí ela contou que quando eles estavam pra subir, eles tiveram que fazer o negócio do Kawaii, e que daí no mesmo dia eles ia ter um resultado, e o Shai pegou e disse que não queria que ela subisse, que do nada falou que ela só dormia, que podia atrapalhar ele no jogo, que fez ela ter essa visão dele de vilão, que não é nada pessoal, mas é uma coisa que entristeceu ela, tá? E aí ela colocou a Kali de heroína, e é uma coisa que chamou a atenção, é que a Nádia claramente ela não tinha muita opção, tá? Assim, tipo, ela claramente não tinha nenhum vínculo próximo com ninguém, assim. Tanto que ela disse que colocar o herói era difícil. Sendo que a parte boa pra ser a mais fácil, né? Bom, o Shai disse que escolheu a Nádia pra ela não subir a sede porque ela dormia muito no paiol. E ele disse que tem dinâmica e que faz parte do jogo ter que apontar e colocar pessoas. E que daí por isso que as pessoas que ele colocou ela, que dentre as pessoas que tinham lá, tinha as pessoas que interagiam mais, que conversavam, e tinha as que dormiam bastante. E ele foi por esse lado, que tinha só uma pessoa que dormia mais do que ela. E aí ela disse que ele tava mentindo, que outras pessoas disseram realmente que não tinha nada a ver, que tinha gente que dormia muito mais e que ele não chamou, e que ela não concordava com essa justificativa dele, tá? Bom, aí foi a vez da Simeone, ela escolheu o Lucas como vilão e disse que ele se põe como vítima. Ela disse que admira muito o Lucas, que todo mundo pode jogar como bem quiser, mas ela disse assim, ó, eu não aceito muito a forma como ele joga, eu respeito, mas não jogaria. Acho ele dissimulado, além de vilão, ele quer ser muito vítima da situação e isso não me agrada. Gosto de pessoas que se posicionam, não quem briga e ofende, mas não gosto desse jogo de um cara que tá de um lado com uma pessoa e, né, cada hora tá com uma pessoa. Eu gostaria que ele se posicionasse pra não receber sempre os mesmos votos. E ele também veio muito treinado. E ela disse que ele fez terapia, fez coaching, fez tudo aquilo que ela falou pelas costas dele. E aí o Lucas pulou e disse, não, eu não fiz não. Terapia eu fiz, mas coaching não. E aí o Lucas disse que sabe muito bem com quem ele quer estar próximo e com quem ele quer estar afastado, que o posicionamento dele é muito claro, que ele sabe disso tudo e que na dinâmica anterior falaram que ele estava tentando se excluir. Só que ele diz que ele é o tipo de pessoa que quando a pessoa incomoda ele, e ele até tá afeiçoado pela pessoa, mas que ele não concorda com o que a pessoa tá fazendo, ele se afasta. E que o fato dele ter se afastado e deixado de conversar com as pessoas é o posicionamento possível melhor pra ele dentro do jogo. E que na mentalidade dele, ele tinha isso de se afastar. Então quando ele se afasta, ele tá se dedicando para as coisas darem mais certo, né? E ele ainda disse assim, ó, sobre estudar o jogo, eu sou uma pessoa que gosta de Fazenda e de assistir, não foi à toa que eu me apaixonei dentro da Fazenda também. E aí a Simeone falou pra ele, tá, mas eu podia ficar aqui, ó, 3 horas, até as 3 da manhã, dizendo por que você faz terapia, mas eu não tô no podcast. Você sabe por que você fez terapia e não foi por isso. Aí botou a Márcia como heroína, a Simeone, tá? Aí o André veio, ele não fala nada nunca, mas quando ele fala, foi coerente. Ele disse que não tá sedento por 1,5 milhão. Não. Ele disse que não depende individualmente de uma pessoa. Que precisa do público. E antes do público ainda tem Deus. E que ele acredita no destino e no que pode fazer na caminhada. Ele diz que ele tá ali pra amplificar a marca dele, se solidificar no teatro e usar essa visibilidade. Que ele já participou de outros realities, que ele já participou de coisas nesse outro formato e que não adianta a pessoa querer fazer alguma coisa se é o público que manda. E que ele não vai fazer tudo por 1,5 milhão. E aí nisso ele escolhe o Laranjinha como vilão. E diz assim, ó, me senti traído. Eu te conheço há muitos anos e a gente entrou juntos nesse projeto. A gente trocou ideias juntos. O meu vilão, a partir do momento
momento que tomou essa postura em relação a mim, quando você toma a atitude de me depreciar em frente às câmeras e fala rindo, não é verdade, porque desde o primeiro dia eu me coloquei à disposição e não, né, de fazer as coisas que eu tenho feito. Por quê? Ele traz aquela questão de obrigarem ele a fazer as coisas, do Darlan ser muito opressor, de achar que manda no jogo. Então o André trouxe todas essas coisas e macetou a cara do Darlan mesmo, tá? E quando ele escolhe a Raquel como heroína, aí sim que o pessoal vai à loucura, porque a forma que ele fala dela rendeu. Ele disse assim, ó, escolhe ela como heroína, então ele diz assim, ó, a gente não invade as pessoas ou faz fofoca das outras, a gente fala da vida e de coisas mais profundas. Então ele disse que na Raquel ele consegue encontrar uma pessoa onde eles não vão falar só sobre jogo, que eles vão falar de outras coisas também. Só que daí, quando o André fala do Darlan e dá essa macetada no Darlan, o Darlan fica tão desestabilizado que ele acaba se entregando. E aí ele fala, tu tá dizendo daquele dia que eu te filmei dormindo? E o André, tu me filmou dormindo? Eu não sabia disso, tô sabendo agora porque tu me contou. E o Darlan, eu te filmei dormindo e tal. E aí ele ficou chocado de saber que o Darlan filmou ele dormindo sem ele saber. Babado, né? Bom, o WL Guimarães escolheu o André como vilão, criticou o fato dele não querer ganhar, dizendo que todo mundo foi ali pra ganhar e ele foi ali pra querer ganhar sim, que todo mundo sabe que eles têm um grupo, que eles conversam e um vai ali ajudando o outro, alimentando o outro e que eles se gostam, que tem fé em Deus, que julgar uma pessoa de mau caráter e sujo só porque conversa não é mau caratismo. Ele disse que ele tá jogando sim, que se foi pra lá, pra isso, o problema é dele, que tem que respeitar o cara que foi pra jogar. O WL disse isso pro André. E botou um tomzão de herói. Bom, aí foi a vez da Cariúcha, que escolheu o Lucas como vilão, dizendo que ele entrou planejado pra ser o próximo Arthur Aguiar. Ela não falou o nome do Arthur Aguiar, tá? Mas foi o que ela deu a entender. Ela disse assim, ó, até gostava mais ou menos dele lá fora, mas ele fica de muito leve trás. Uma coisa que aconteceu aqui foi que ele ouviu e a gente não falou na maldade. Ele causou uma discórdia chata com a Raquel, distorceu totalmente, ele faz tudo arquitetado, já veio pra cá com tudo planejado, ele quer ser um novo jogador que eu não vou nem falar o nome. Ele mesmo se excluiu do nosso grupo, até porque lá fora você disse que andar comigo era queimação e que não queria se associar à minha imagem. E aí o caldo começa a entornar. Porque o Lucas começa a esclarecer a treta envolvendo a Raquel, sobre ela não reconhecer as pessoas que estavam ali, né? Ele disse que a Raquel falou realmente que não conhecia ninguém que estava ali na casa, que ele falou uma situação e ele não comentou, ele disse que sentiu que ela estava brincando, e que a Jenny falou, nossa, desmereceu, e que ele não gostou da forma que eles usaram essa situação, que falar que ele foi leve trás e rotular ele e transmitir isso pra todo mundo da casa foi muito ruim, e por isso ele quis se afastar. E aí ela escolheu a Simeone de heroína, tá? Mas aí continuou a exposed do Lucas. E aí ela trouxe várias coisas que aconteceram aqui fora. Tipo o lance do Paris 6, da Boca Rosa e da Rafa Kalimann, maravilhoso. Aí disse assim, ó, o Lucas disse que não foi a Cariúcha que levou ele pro bloco sai hétero. Porque ela disse, porque foi pro Rio de Janeiro, porque tu foi pro Rio de Janeiro, não sei o quê, e foi comigo. E aí o Lucas, olha, teve uma situação lá fora que eu implorei pra Cariúcha não falar meu nome. Eu liguei pra ela lá fora. E a Cariúcha, eu não atendi. E ele, não atendeu. Até porque a situação que você falou que me levou pro Rio de Janeiro é mentirosa. Até porque a gente tem a mesma assessoria. E ela vai estar gravado, eu te levei pro bloco sai hétero. E eu falei que não queria ficar perto da Cariúcha por causa que eu conheço a sua personalidade. Eu sei que não bate e a gente não bateu. E aí ficou aquilo, quem levou pra cá, quem não levou, quem levou pra lá, não levou pro Rio, quem não levou pro Rio. E aí a Cariúcha jogou na cara do Lucas o seguinte, que ele disse que não queria andar com ela, porque ela tava sempre rodeada de gay, e que ela que o povo LGBT ama ela, e que não sei o que lá. E aí ela pegou e disse assim pro Lucas, e é por isso que tu disse que era andar queimação comigo, que era andar comigo era queimação, porque eu ando sempre com um monte de gay em volta, é por isso que tu disse que era queimação. E ele, não é por isso, eu disse que era queimação porque você fica falando mal da minha ex, e eu não quero mais brigar com ela, é por isso que eu não quero andar contigo, porque tu fica brigando com ela, e eu quero ficar em paz com ela, é por isso que eu não quero andar mais contigo. E ela, porque o fulano de tal, que é o assessor que levou a gente, e tá tudo gravado, você tava no mesmo carro, que não sei o quê. E aí começou a expor que ele tava mentindo. Foi o maior babado, tá? E ele ficou meio desesperado. Bom, aí foi a vez do Henrique, que sabonetou e ninguém se importa, colocou o Lucas de vilão, Radamés de herói, aí colocou o Sander. Aí foi a vez do Sander. A gente quer mesmo saber do Sander.
Tá, ele escolheu o Radamés como herói, aí como vilão ele colocou o Lucas, disse que não teve problemas diretos com ele, blá blá blá. Aí foi a vez do Radamés, que também fez lá o testemunho dele, né, aquela coisa toda, falou umas palavras bem bonitas. E aí ele colocou o Sander como herói, colocou o Lucas como vilão e disse que isso é deselegante o Lucas não ter olhado nos olhos dele enquanto eles conversaram e tal. Disse que também não concorda com o jeito que o Lucas joga. Aquela coisa toda, que na festa chamam pra conversar e não olhou no olho, que ficou tentando catar o que tava acontecendo na festa, até na hora que eles estavam conversando ele tava jogando, então ele não gostou muito disso, tá? Aí teve a vez da Alicia X, que colocou o César como herói e colocou a Lily como vilã. Chamou ela de soberba pela forma que ela voltou da prova de fogo. Olha que a Alicia X se mostrou, hein? Porque todo mundo pensou isso e todo mundo deixou a Lily Nobre passar batido. Será que ninguém lembra da Lily Nobre? Será que esqueceram ela no churrasco também lá? Que ninguém lembra dela? Diz que achou ela soberba mesmo. Tem que aparecer, né? Achei que apareceu. Bom, daí foi a vez da Kali, que escolheu o Laranjinha como vilão, citando como, né, que ele foi precipitado em falar sobre ela, né, sobre essa imagem dela ter jogado no lixo e tal. E aí ela disse assim, ó, você não chegou pra mim perguntando se o jeito que eu cheguei era o meu jeito. Você chegou afirmando e já querendo fazer grupo. Fiquei com aquilo dentro de mim. Quando saí de confinamento, joguei pro universo aqui que deu certo e vi aquela festa que não seria diferente lá fora e ia tomar tudo mesmo, porque eu gosto de conhecer as pessoas. Quando eu sentei jogo lixo, não foi referente ao grupo, mas como você pensou comigo e falando com os outros. A gente não teve diálogos, eu tentei no momento errado, mas vi essas cenas dentro da casa. Enquanto a Kali tava falando, a Kariusha falou, oi, eu odeio podcast. E aí o Laranjinha disse que não quer se aproximar da Kali, tá? Ele, olha, tu é o tipo de pessoa pra mim que eu prefiro distância, eu não quero me relacionar. Eu não tenho ataques agressivos teus desde o primeiro dia, eu não quero ter relação, porque tu se altera. Na festa tu foi super agressiva, eu preferi pra você não me tocar, que eu não queria lidar com você alcoolizada. Sempre teve treta, foi porque você foi falar algo que você viu, que você nem tinha certeza. Acho muitas coisas sobre você, só que como você é mulher, eu tenho que te respeitar. E aí, pra Kali, o Laranjinha ainda disse aí, né? Ah, vou ter que te respeitar, ou tu faz o teu jogo e eu faço o meu. Babado. Bom, a Kali botou a Jaque como herói, e a Jaque colocou o Sander como vilão e tal, não sei o quê. E aí colocou... E aí foi a vez da Raquel. Tá, foi a vez da Raquel, para que agora é a Raquel que vai falar. Silêncio, que a mulher foi falar. Minha gente... E hablou, hein? Ela disse assim, ó... Fico desconfortável porque não gosto de dividir o mundo entre bem e mal, e não sou Deus para definir o que é bem e é mal. Quem representa o bem e o belo e quem representa o mal. Cada um de vocês é herói da própria história e tem uma história bonita para ser convidado para estar aqui. Aí a Raquel disse que chorou de saudades dos filhos, que muitas pessoas foram até ela para fazer VT e falar de si mesmo, não para ajudá-la. E ela disse assim, ó, no segundo dia desse programa, passei o dia inteiro debaixo do edredom chorando com saudade dos meus filhos. Não foi VT porque eu me escondi das câmeras, me escondi de vocês e não fui chorar com ninguém. Algumas pessoas vieram até tentar me animar, algumas vieram pra fazer VT e falar delas, e outras vieram dar apoio. Eu não tava dormindo por ser preguiçosa, eu tava acalmando a minha dor. Aí a Raquel escolheu o André como herói, e claro, rasgou elogios, assim como ele fez com ela, né? Você vai escolher porque na primeira dinâmica escolheu ele, ela disse que raramente o coração dela se engana, e ela disse que o André, pelo jogo dele, pelos valores dele, que ele é humano, por querer extrair o melhor de cada um, e pela integridade de dizer que não vai passar por cima de ninguém. E aí, como vilã, ela escolheu a Jenny, tá? E ela disse assim, ó, a Jenny é uma pessoa que chega e se fragiliza diante da gente, a gente tem vontade de proteger ela, mas quando a gente tenta proteger ela, ela se vira contra você. Não entendi a atitude dela de me colocar contra as meninas e entendi que as meninas realmente ficaram sem falar comigo. A Jenny rebateu, dizendo que nunca falou mal dela pras meninas, disse ainda que a Raquel se intrometeu numa conversa e disse assim, ó, não sou coitada e não faço vitimismo. Quando você chegou, eu não pensava em me identificar com você. Eu fui no quarto te dar forças, não falei da minha história e falei que você representava como mulher. Nunca falei de você pras meninas e você se intrometeu numa conversa e mandou eu falar que eu não precisava me justificar. Eu tava pedindo um favor. Seguimos com nossa amizade. A Simeone conversou com você e você levou pro coração e deixou pra lá e não falou mais com ela. Ela sempre esteve aberta pra falar com você. E aí a Jenny disse ainda que a Raquel levanta pautas e que ela não segue essas próprias pautas, que ela gosta de levantar bandeiras, que foi o que ela fez com o Tãozão do nada, que trocou ideia com ele, começou a falar no nome dela, que ela bate no peito e diz que é sincera e verdadeira, que defende mulheres, mas que na hora do vamos ver não foi bem assim, que ela não achou legal. E aí a Jenny falou assim, ó, eu também te devolvo esse cargo, no caso de vilã, né? E a Raquel, tá, mas não é a tua vez não, quando for a tua vez, daí tu devolve.
Na lata. Aí a Raquel diz ainda que a Jenny é muito egoísta de achar que a conversa com o Tonzão era sobre ela, né? Porque não era. Ela disse, olha, muito vaidade de tu achar que eu tava falando de ti com o Tonzão. Disse que tinha com outras conversas e tal. Aí foi a vez do Tonzão, colocou o Shai como vilão e o WL como herói, mas a gente também não se importa muito. Foi a vez da Lili Nobre, que escolheu a Raquel como vilão e disse que ela só se posiciona quando o circo tá pegando fogo. Isso não é de agora, né? O pessoal ali dos Cria sempre falam isso, que ela se posiciona pra aparecer, aquela coisa toda, que se ela se posicionasse pela semana e pelo dia da casa, talvez não passaria essa impressão, que não gostou de como ela falou quando eles voltaram da prova do Lampião, chamando eles de hienas, esse tipo de coisa. E aí a Lili escolheu como heroína a Cariúcha, disse que ela é muito legal e que, enfim, que ela tá sempre por ali. Só que a Raquel, ela rebateu, né, a Lili, e disse que não é a Lili ou o grupo que tem que dizer quando que ela pode falar. Ela falou assim, ó, não é vocês que dizem. Isso é um jogo de opinião, de manifestação, e ninguém tem o direito de dizer se esse é o momento ou não de falar. Vou falar todas as vezes que eu vi uma injustiça sendo dita ou feita quando eu achar necessária. Babado, né? Bom, daí foi a vez do Darlan, ele escolheu a Lili como heroína, eles estão super próximos, né? E escolheu o André como vilão, obviamente, porque eles tretaram aí, né, ao longo dessa dinâmica. E aí ele citou o momento em que foi chamado de mau caráter, e ele disse assim, ó, eu te admiro como profissional e esperava ter mais contato aqui na casa. Ele começou a interagir com outras pessoas que a gente não tinha, e teve comentários do tipo, chegou o brinquedo das crianças, sobre o negócio do Kawaii. Teve uma mentira nítida sobre hoje, que ele disse que eu falei pra Kali que ela vai pra roça. Ela assumiu que chamou meu jogo de lixo e teve ataques da parte dela. Me chamou de mau caráter e foi muito agressivo comigo de uma forma que eu não esperava. Se fosse um ataque de jogo, eu até esperava. Só que o André disse que continua achando o Darlan com um caráter questionável. Eu amei. Eu continuo achando teu caráter embaçado e fazendo os jogos pelos cantos. Eu vi você atacar a Kali, começou a filmar ela e ela perguntou e vocês se estranharam. Tu ameaçou ela e você a coagiu e disse que ela ia pra roça. Sobre o resto, parabéns. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O André pega a cara do Laranjinha e esfrega no asfalto, que foi exatamente isso. Bom, aí foi a vez da Jenny, ela escolheu o Lucas como vilão, dizendo que ele traz coisas de fora, menciona que ele também não teve postura de homem e tal. Aproveitaram pra macetar o Lucas, né? O que não é novidade, ainda mais vindo da Jenny, que ela ia ir junto com a massa, né? E aí ela usa as coisas que ela viveu, que ferir com coisas lá de fora, ou segredos não é ser homem, que não é uma coisa boa de fazer, que o jogo tem que jogar ali dentro, que o jogo dele sempre vai pra lá e pra cá, que ele vê, vejo pessoas se sensibilizando, achando que ele é coitado, mas ele não é. E a Jenny ainda disse assim, ó, no momento que a Raquel falou, eu ainda tinha amizade com ela. E a Raquel, claro que não. Não tinha amizade, eu nunca tive amizade com você. E aí a Simeone foi heroína da Jenny, tá? E aí na vez do Lucas, o pau torou, já foi o último, tá? Na vez do Lucas, o pau torou. Márcia Fu pistolou. Mandou parar que ela tava cansada e com sono, porque daí ele e a Cariúcha começaram a bater boca. E aí a Márcia Fu falou, Chega, não aguento mais, já tá bom, parem de falar, eu quero dormir, eu tô cansada. E aí o GC ali embaixo, tipo que nem esse do Darlan que tá escrito é fogo no feno, entendeu? O GC apareceu assim, ó, pisa menos. Aí daqui a pouco corta as câmeras, vai pro mato. O caos. Aí o Lucas escolheu a Cariúcha como vilã, citando os comentários que ela fez debochados e que são coisas que não são tão simples de interpretar. Ele disse que ela é sim uma mulher foda, preta, que luta por uma comunidade, que representa essa comunidade, que não é à toa que as pessoas têm carinho com ela, que não concorda com o jogo que ela tá fazendo ali, que algumas situações dão desconforto, como alguns comentários debochados, que eles não sabem se é brincadeira ou não, tá? E aí o Lucas errou a data do meme da Cariúcha. E aí ela ficou pistolada. E ela falou, é 2009. 2013 eu era menor de idade ainda. Não sou eu nesse meme, não. É um concurso que começou em 2000, mas eu participei de 2009 pra 2010. Alguém se importa com a data, Cariúcha, a gente não se importa. Aí o Lucas disse assim, ó, só pra deixar claro, é pra dizer que você tem uma grande história como mulher. Eu não quero ficar tendo embate contigo. Você me chamar de vagabundo, eu me senti magoado. Por quê? Porque quando eles brigaram, ela gritou e chamou ele, vagabundo, carreirista, 171. Ela falou, que arte que você faz, Lucas? Você não faz nada, você não faz nada, você só é famoso por causa da JoJo, porque não sei o que seu carreirista. E aí ele escolheu a Kali de heroína, tá?
A Cariúcha ainda chamou o Lucas de dissimulado, mentiroso, moleque, sem arte, dizendo que foi ele que se afastou deles, que eles receberam ele com carinho, que ele não colocou ela em camarote coisa nenhuma, ainda contando sobre a história lá do Rio de Janeiro, né? Ela falou, até porque quem me colocou lá foi o Irinaldo, que é o nosso assessor e o responsável. Que arte que você fez? Tu fez coach pra tá aqui, seu dissimulado, cínico. Falei que te levei pro bloco, larga de ser mentiroso, seu moleque. E aí a Cariúcha, seu carreirista. E ele, você falou, você queria ficar próxima de mim, falsa do caramba, só arrogante. E ela, você que se acha melhor que os outros, carreirista 171. E aí a Cariúcha defendeu a Jojo, disse que o Lucas não tem carreira artística nenhuma, disse que ele difamou a Jojo. Disse ainda que o Lucas não queria andar com ela porque ela fica próxima das gays e chamou ele de vagabundo de novo. E ele falou, eu falei que queria andar contigo porque você tem atrito com a minha ex-esposa, eu não quero mais atrito. E ela, mas tu explanou ela na mídia, seu moleque, foi tu que explanou, para de inventar história. Você usa as pessoas pra chegar onde tá, só quer tá bem, seu vagabundo. Gente. Aí depois lá na casa ela tava se explicando, tá? Bom, aí a Márcia Fu se intrometeu e tudo mais. E aí terminou a dinâmica, né? Dizendo que ela não aguentava mais, que era pra eles parar de brigar, que ela queria dormir. Aí terminou a dinâmica. E aí ficou o seguinte: o Radamés, a Simeone e a Kari, com 3 votos cada, foram os mais escolhidos como heróis. E o Henrique, né, escolheu o Radamés pra receber o valor. O Lucas, com 6 votos, foi o mais colocado como vilão e ganhou sozinho 5 mil. Bom, aí eles voltaram pra casa e a Cariúcha saiu em defesa da Jojo todinho, né? Disse que o Lucas falou muita maldade sobre ela, que difamou ela pra caramba. E aí ela tava conversando isso com a Natália. Ela disse que ele fez uma carreira ruim pra ele e foi falar que não tinha carreira. E a Cariúcha, ele falou muita coisa da Jojo, coisa pesada, tá? Pra te ver que ele é moleque. Daí, a Nádia e a Cariúcha, meio que, né, a gente sabe que elas meio que se debicam e tal. E aí a Nádia disse que a Cariúcha não devia ter a mesma equipe que o Lucas. E aí a Cariúcha ficou preocupada. E a Nádia, e se der esse embate lá? Eu jamais pegaria. Se minha equipe tá com outra pessoa aqui dentro, tá lascado. Não faz isso é antiético, antiprofissional. Se tiver os dois na roça, vão puxar mutirão pra quem? Tu abre o teu olho com esse assessor aí? Quem é que te deu essa ideia? E a Cariúcha, pois é. E ela, porque ele quer se dar bem. Se não ganha com um, ganha com o outro. E a Cariúcha, agora é que eu me toquei. Ainda bem que minha filha tá conectada, a outra gay, uma fã meu, tá com as minhas senhas. E a Cariúcha continuou preocupada por estar com a mesma equipe. A gente já falou que várias vezes que isso dá ruim, né? E a Cariúcha, caraca, eles estão ligados. Caraca, amiga, por que eu não pensei nisso antes? A Simeone, eu também não viria com o mesmo assessor, tá? A minha equipe é a mesma que eu precisava. Tenso, né? Bom, a Lili perguntou se foi soberba na comemoração da prova do Lampião. O Chay e a Márcia Fu disseram que não, claro, são amigas dela. E aí o Lucas e a Cariúcha continuaram conversando, tentando resolver esse lance do camarote lá do Rio de Janeiro. O Lucas disse que procurou falar da história e que em todo momento ele ficou desmerecendo ela, que sabe da pressão que ele passou, e ela disse que não sabia também que ela não sabia que ele passou por uma pressão, por uma depressão, e ela disse que a culpa é dele, que trouxe esse assunto de fora pra dentro, que ela não tem papas na língua, que ela acabou vomitando tudo mesmo. Ele disse que ela falou lá fora que não queria ele próximo, que era queimação, que ele já tinha explicado por quê, e aí eles conversaram e meio que se entenderam, tá? Então, aparentemente, a treta foi encerrada, eles apertaram as mãos, se ficaram de bem, e a Cariúcha ainda disse, tá, amanhã a gente briga de novo. E aí o Lucas disse que ele e a Cariúcha estão com medo de estarem com a mesma assessoria, né? E aí a Nádia questionou se é por isso e tal. Ele, não, a gente tá com medo da assessoria. E a Nádia, vocês estão fazendo isso por causa da assessoria? No caso, as pazes, né? E ele, não, é porque eu não sou do mal, eu peço desculpas e papo. Babado, né? Bom, o lance é o seguinte, tá? Na madrugada, meus amigos, na madrugada, a Márcia Fu se fu, tá? Ela chamou a Raquel de vaca e detonou. Disse assim, ó, imagina se aquela vaca da Raquel ganha um fazendeiro, ela pode concorrer? Que se ferre se ela ganhar, ela não é a maioria, o grupo dela não é a maioria, mas se mandasse o André e ele saísse, ela ia ficar vulnerável, a gente ia matar ela. E aí o Darlan tava conversando ali com a Márcia Fu, disseram que é preciso tomar cuidado com a Kali, porque ela é doida e agride. E a Márcia, ela é doida, tem que tomar cuidado. E o Darlan, ela é doida, ela agride. É bem ela mesmo, né, Darlan? E a Márcia, quando dá os 5 minutos de fama dela, você sai de perto. Aí sobre a Kali e a Jaqueline, o Darlan ainda falou, elas não têm conteúdo e vão tentar derrubar os outros pra se levantar.
sobre a Márcia Fu sobre a Nádia também detonou, tá? E disse assim, ó, tem aquela xexelenta que veio lá de baixo, ela é ardilosíssima, a gente tem que tomar um cuidado porque quando menos esperar ela pica. E o Darlan ela vai colar com a gente e com gente fraca, ela vai colar com gente fraca que ela consegue manipular. E aí a Márcia começou a falar de colocar a Nádia na roça, então, né? E aí o Darlan disse, a única que tá imune é a Jararacaí. Aí a Márcia, a gente podia colocar lá na roça de uma vez, mas é perda de tempo, né? É melhor a Sherazade. E aí a Márcia Fu disse que a Shera devia ser a primeira eliminada. Quanto mais ela ficar aqui, mais ela vai crescer. O papinho dela é a mesma coisa da Nádia, aquela coisa que se faz de sonsa com o Henrique, culta, que sabe, cuidado com ela. É a primeira que tem que sumir daqui. E aí ela começa a dizer que a Nádia é perigosa, que ela enfia... Olha o que ela disse. Sobre a Nádia, a Márcia. Ela é perigosa, tá? Ela enfia a roupinha dela com lencinho no pescoço, rebola e faz tudo que o Henrique gosta. Cariúcha perdeu o posto. A Márcia ainda quer que o André e a Raquel saiam o mais rápido possível. E ela disse assim, a gente tem que enfiar os dois na roça. Deixa o Lucas aí, ele é inofensivo ainda. A gente tinha que tirar essa mulher antes que ela bote o Henrique e o Radamés pro lado dela. E aí ela diz assim, ainda que tem que abrir o olho com a Raquel, tá? Estamos ferrados com ela se não abrir o olho. Esse jeitinho dela mole, de coitada, ela leva todo mundo no bico, inclusive o Radamés e o Henrique. Gente... Mas ela não era a única com ranço, tá? Porque a Natália disse que tava com vontade de enfiar o dedo no uke da Raquel e rasgar. De tanto ódio que ela tava. Ela disse, eu não tô com ódio de ter vindo pra cá. É porque ela faz e não condiz com o que ela fala, no caso de ter ido pra Baia, né? A Márcia ainda disse pro Radamés, que aí depois a Márcia conversou com o Radamés e com o Chay ali na Casa da Árvore e tal. E ela disse pro Radamés que se ele ficar próximo da Raquel, ele não vai ser mais aliado dela. E aí depois disso o Radamés disse que vai evitar a Raquel, tá? E aí a Márcia Fu tava revoltada porque a Raquel mandou a Natália pra Baia. E aí ela disse assim, ó, eu não sou a favor da Sherazade. O Henrique é amigo dela, o Radamés é amigo dela e ela me incomoda. Eu achei uma covardia ter mandado a Natália pra Baia, sendo que podia ter mandado o Laranjinha ou outro. Se você compactua com ela, eu não tô com você porque eu acho que ela fez uma sacanagem. E aí ela chamou a Raquel de merda e disse que sentiu vontade de bater nela. Juro por Deus que eu só não dei na cara dela porque ia embora e meu filho não merece. Sabe o que ela falou quando tocou o sino pela segunda vez? Ela falou, olha a punição. Você não arrebenta a cara dessa mulher porque ela não merece. Uma pessoa que subjuga os outros porque é formada, pra mim isso não é ser humano. Uma pessoa sorrateira. Ela nem olhou na cara da menina. Ela olhou que a Natália tava ali comigo chorando e ela falou, olha a punição, entende? Acho o fim da picada pra alguém do nível dela. O Radamés disse que respeito a Márcia, então ele vai dar uma evitada na Raquel. E a Márcia falou, não gosto das coisas que ela faz, não gosto, é sorrateira. E aí a Márcia ainda disse que a Raquel teve uma atitude de piranha quando provocou a Natália. Coisa de provocação, aquelas coisas de piranha. Deus me livre e guarde, por isso eu adoro ficar no meio dos homens. Minha gente, de mal a pior. Márcia Fu. Se fu. E você, o que acha dessa história toda? Acha que a madrugada acabou? É claro que não. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu tô de volta com outro vídeo recheado de muitas novidades, as tretas, laranjinha podre e muito mais. Além disso, meio-dia eu vou estar aqui ao vivo pra gente comentar todos os detalhes, tudo que tá rolando na Fazenda 15. Te espero. Antes de sair, deixa seu like. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.